Bom, bom dia a todos, muito obrigado a Samira e ao Mink por terem me convidado e organizado essa nossa conversa. Eu acho que vai ser muito mais uma conversa, um debate. A gente tem um certo vício no Brasil de chamar as coisas de debate. Não sei se vai ter debate mesmo, provavelmente é uma conversa. Mas, e também queria dizer para vocês que concordo totalmente, eu acho muito mais interessante poder reagir, principalmente porque estou vendo pessoas aqui que, na verdade, poderiam estar aqui no meu lugar e eu lá. Então é muito melhor poder reagir às questões que foram formuladas do que ficar fazendo uma longa exposição. Então, eu adoraria falar só 5 minutos, mas em geral a gente fala que vai falar 5 minutos, depois quando for já passou muito mais. Mas, enfim, nos 10, com certeza, a gente para, né? Então, como o tema que foi escolhido é tanto a questão planetária, a urgência planetária, uma coisa, como a posição brasileira, eu queria já antecipar que eu prefiro não falar muito sobre a posição brasileira, etc. Por quê? Sinto uma certa falta de informações. Acompanhar como se forma uma posição como essa no governo, pela imprensa, normalmente é uma coisa que demora muito para a gente entender o que aconteceu exatamente e precisa de informação, particularmente num país como o Brasil. E, por exemplo, eu fiquei super atento para tentar entender a formação da posição brasileira em relação aos ODS. Muito difícil de conseguir as informações. Quer dizer, chegou a ter uma reunião, inclusive, mais aberta com a sociedade civil e tal, provavelmente a Samuel vai poder falar, poderia, se fosse o assunto, falar sobre isso, mas isso já estava quase que, assim, o gol já estava feito e tal, então, e mesmo assim me pareceu uma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a minha experiência como analista, que eu estou trazendo aqui do ponto de vista de um analista, né? A Marina pode falar pelas empresas, a Moema pode falar pela sociedade civil, então eu não posso falar pela academia. A academia tem todos os pontos de vista possível e imaginável. Mas, enfim, a minha visão como um analista específico é que não é específico da COP21, é toda a formulação de posições com essa complexidade para questões de política externa. É muito opaco o processo de formação de uma posição como essa. Então a gente fica sabendo de uma outra coisa, e o que eu queria dizer é que sobre o Brasil, acho que a gente só pode aplaudir a posição em relação à meta, aí, o ANC, que a Samira já ressaltou. Por exemplo, fazendo uma comparação com 2009, no período em que o Mink estava no Ministério, e toda a dificuldade que foi tirar uma posição. Também foi, o Brasil teve um desempenho muito bom também em 2009, no final, inclusive, diga-se de passagem, até pela atuação particular do presidente da República na época, o Lula, né, que foi além do que era a posição governamental, mas enfim, quem acompanhou na época a formação da posição do governo, e nesse caso, contrariamente ao que acontece agora, eu tinha uma certa informação privilegiada pelo fato de que nós somos amigos há muito tempo e temos confiança, então uma ou outra coisa eu podia ficar sabendo pelas nossas conversas. Te consultar. Mas enfim, aquilo foi, no geral, foi um ponto fora da curva, um ponto extremamente positivo fora da curva. E talvez esse também seja, mas eu acho que é um pouco cedo a gente tratar disso, porque o INDC é um dos aspectos. Traduz por tudo. Então, enfim, indica Contribuição Nacional Nacionalmente designada. O que eu queria só ressaltar é o seguinte, e aí eu faço a transição já para a parte que me interessa mais, que é uma análise do plano global e não da posição brasileira. É que eu enxergo a COP21, e vou repetir aqui uma coisa que eu já tenho visto muitas outras pessoas enfatizarem, quase como o começo do que seria o regime climático. Quando a gente fala assim, regime climático, a gente está entendendo a convenção, o protocolo de Kyoto, que foi um momento até mais importante que a própria convenção, e um conjunto de outras instituições, leis internacionais, etc., que se referem à gestão da questão climática. Embora esse regime já tenha uns 23 anos, na verdade eu vejo isso como uma espécie de grande perda de tempo,
porque houve muitos erros. Então aí, um ponto que talvez valesse a pena discutir melhor depois quando der as perguntas, se for o caso. Assim, houve um grande equívoco na formulação da convenção, e principalmente motivado pelo seguinte, porque tinha havido grande sucesso do ozônio antes. E com o grande sucesso que foi a convenção do ozônio, houve uma tentativa de meio que copiar o modelo, mas para um problema que era completamente diferente. Além disso, como a Rio 92 já estava marcada, tinha esse problema simbólico da data, etc., a preparação da convenção, se comparado com todas as outras convenções internacionais de meio ambiente ou não, mas de meio ambiente particularmente, ela foi elaborada num período impressionante, foi assim, foi realmente às pressas. Então, dá para explicar por que houve esse equívoco. Ficou uma situação extremamente nebulosa até Kyoto. E em Kyoto, a conjuntura era tão favorável. Eu vou usar um palavrão aqui, mas é o seguinte: isso que a gente chama de neoliberalismo e tal estava no ápice. E Kyoto chegou a ter assim, lavagem cerebral dos negociadores que foram levados antes para Chicago. Então, venceu um ponto de vista sobre essa construção dos mercados de carbono, contra a tributação, etc., que é um dos desastres principais. Mas, além disso, predominou totalmente aquela visão bipolar, que só tinha duas coisas no mundo.